Boa tarde! Sejam todas muito bem-vindas à nossa primeira aula de aquecimento, a nossa imersão Superando a Traição 100% online, 100% gratuita. Quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te pego pela mão e te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair deste casamento. Então, se você está chegando aqui agora e ainda não está sabendo, então corre para se inscrever para nossa imersão gratuita, Superando a Traição, que para quem está aqui no Instagram e no Facebook, é só escrever a palavra quero. Para quem está no YouTube, o link já está na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Todas essas aulas que eu vou estar aqui com você de segunda a sexta-feira, da meio-dia e 17 às 17h37, são lives, são aulas, né, de aquecimento, de preparação para te ajudar a superar obstáculos que você vai encontrar que tem te impedido hoje de superar a dor da traição, para que você consiga chegar no evento da imersão, superando a traição, muito mais transformada e desvendada, tá? É para isso que eu vou estar aqui todos esses dias para te ajudar com assuntos como confiança, lembrança, os pensamentos, o divórcio, como começar o casamento, né? Como lidar com a terceira pessoa. Todos esses temas nós vamos estar trazendo aqui para antecipar o que vem melhor do que tudo, né? Que é a nossa imersão Superando a Traição. Tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Quem está chegando aqui é a primeira vez, escreve aí para mim, primeira vez. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje, o tema de hoje vai ser exatamente sobre confiança. Como confiar no marido de novo após a traição. Tem alguma mulher aqui? Seja muito bem-vinda, Daiane. A Daiane está falando aqui para mim no YouTube que está aqui pela primeira vez. A Eliane também aqui, primeira vez. Espero que essa aula seja útil para você, para que você possa acompanhar toda essa jornada de conhecimento aqui comigo. Quem aqui também está passando por esse momento? Passou pela dor, está casada há mais de 10, 15, 20, 30 anos, passou pela dor da traição e agora não consegue confiar mais nesse marido. Mesmo tendo perdoado, mesmo continuando, né, mesmo escolhendo continuar nesse casamento. Então, essa aula de hoje, a nossa primeira aula inaugural aqui de aquecimento, vai para você. Bom, um dos motivos que eu trago aqui para você, para quem é essa imersão Superando a Dor da Traição? Para quem é? São para mulheres que estão casadas há mais de 10, 15, 20, 30 anos de casamento e que estão buscando superar a dor da traição. Só quem vive uma dor da traição sabe os traumas que isso causa numa mulher. É verdade ou não é? Os traumas são profundos. E eu quero começar a falar aqui de um dos primeiros traumas, que é exatamente como a gente cura essas lembranças, não é mesmo? Porque curar a dor da traição é também curar essas lembranças que ficam na nossa mente o tempo todo. É quando, por exemplo, você está sentada numa mesa, né, seja para almoçar ou seja para jantar com aquele marido, e de repente, pronto, uma lembrança da traição vem. E você automaticamente muda seu semblante, né? Muda a fala, muda a forma como você se comporta, ou até mesmo acaba saindo da mesa ou tenta disfarçar que nada está acontecendo. Mas os gatilhos, as lembranças estão ali o tempo todo. E quais são as consequências de tudo isso, né? Quando você olha e lembra essa traição, primeiro que você vai perder o apetite, sem dúvida alguma. A segunda é que a gente começa a ter sinais de ansiedade, sinais de muitas vezes ficar enfurecida ou entristecida, né? Que são movimentos comuns aqui de quando vem aquele gatilho da traição, de tudo aquilo que você viu, de tudo aquilo que você ouviu dessa traição. E aí, quando você olha para essas lembranças, você fica presa nesse passado. Essa é uma grande consequência de quem não cura a dor da traição. Fica presa nessas lembranças, olhando para o passado, perdendo toda a oportunidade de viver o presente agora, né? Eu sempre falo, né? As mulheres, quando elas não se curam da dor da traição,
seja com os amigos, seja no trabalho. Quer ver só? Mulher que não cura a dor da traição não consegue ter foco no trabalho. Não consegue ficar 100% presente ali com os filhos, não consegue ficar presente com os amigos, porque ela está o tempo todo olhando o telefone para ver onde o marido está, ou um localizador, ou vasculhando o perfil da terceira pessoa, porque é só isso que ela pensa dia e noite. Isso está acontecendo com você também, mulher? Boa tarde, Jana, seja muito bem-vinda. É o que normalmente, né, as mulheres que vivenciam a dor da traição passam. E isso é uma grande consequência, porque você perde essa oportunidade de estar aqui no momento presente, né, vivendo com as pessoas, amando e sendo amado de verdade, porque você fica presa com esse olhar do passado, né? Como foi, como aconteceu, as nossas sensações de incredulidade, de estar naquela sensação de por que isso aconteceu comigo, não é mesmo? Só que isso traz grandes consequências, principalmente para os nossos filhos. Então, os filhos, quando eles veem, né, esse ambiente de tensão da mãe, por menor que esses filhos sejam, eles sentem. E quando eles já são maiores, eles percebem esse conflito no campo dos pais, né? O filho pergunta, mãe, tá tudo bem? E a gente sempre fala que tá tudo bem. Mas o filho sabe que não está. E nesse lugar aqui, quando a gente não se cura, os filhos precisam acabar tomando um lugar. Os filhos precisam acabar tomando um lado, né? Se eu protejo a minha mãe, fico contra o meu pai, ou se fico do lado do meu pai contra a minha mãe. E isso, gente, eu falo que é uma das dores maiores, assim, depois de uma traição, que é a ruptura da família, né? É quando pai e mãe tomam um partido e os filhos precisam decidir para que lado que eles vão, para que lugar que eles escolhem ir depois que essa traição aconteceu. Então, realmente isso é muito dolorido. Quem está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu para a imersão Superando a Traição, porque é lá que eu vou aprofundar todos esses temas. É lá que eu vou aprofundar com vocês o que é que ainda pode estar impedindo você de superar essa dor, os passos simples de como superar essa dor e o quebra-cabeça onde tudo isso se encontra, né? Então, não deixem de se inscrever, porque é 100% online, 100% gratuito. Quem está no Instagram e no Facebook é só escrever a palavra quero se você ainda não se inscreveu. E para quem está aqui no YouTube, é só clicar no link que está abaixo da descrição desse vídeo. Combinado? Só vou dar um spoiler aqui para vocês, que hoje, às 17h37, nós vamos ter mais uma aula. E nessa aula de aquecimento, eu vou falar para vocês sobre lembranças e vou falar sobre o medo de ser traída novamente. Então, se você está passando por esse processo, né, das lembranças e o medo de ser traída novamente, não perde a nossa aula de hoje, às 17h37, tá? Quem está chegando aqui agora, nós estamos falando sobre confiar de novo nesse marido após a traição, tá? Aí, ó, quando a gente fala em curar a dor da traição, nós falamos em curar as lembranças, nós falamos também em curar o medo de ser traída novamente, que nós vamos aprofundar na nossa aula de hoje à tarde, que é o quê, gente? Você vê lá o seu marido, recebe uma mensagem no celular. Aí ele olha para os lados para ver se tem alguém olhando para ele antes dele responder. Ou ele pega aquele celular e ele vai para um canto para conseguir responder, ou diz que vai responder depois essa mensagem. Automaticamente, você já fica com aquele medo, com aquele sentimento de que essa traição pode estar acontecendo de novo, né? E aí você passa uma noite, várias noites sem dormir, ou uma noite lá tentando vasculhar aquele celular para buscar provas contra aquilo que a sua intuição está dizendo que pode ser, sim, uma nova traição, né? E aí você fica... tudo que ele faz, seja a hora extra, seja viagem, seja trabalho em final de semana, né? A primeira coisa que você imagina é que ele está com uma terceira pessoa. Ou a mesma amante, ou uma nova mulher que esteja surgindo na vida desse marido. Então, são sinais, são gatilhos. Por mais que você tenha perdoado essa traição, por mais que você tenha decidido ficar nesse casamento, se você não cura a dor da traição, se você não cura esse medo de ser traída novamente, a sua vida se torna esse vulcão de inseguranças, de incertezas. E, gente, isso não vai fazer com que o seu casamento seja saudável. Isso não vai fazer com que você consiga viver bem no seu casamento, porque você vai viver à sombra dessa traição.
Faz sentido isso para vocês que eu estou dizendo aqui? Sim? Boa tarde, sejam bem-vindas aqui, ó. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Primeira vez. Ó, quem tá aqui no YouTube, o link para vocês se inscreverem tá aqui embaixo da descrição, tá bom? Se tiver alguém aí da equipe, coloca o link aqui para elas também. Então, quando a gente fala sobre isso, quando você vive esse medo de ser traída novamente, isso impede que qualquer tentativa de reconciliação desse casamento funcione. Então, pode até ser que esse marido esteja arrependido da traição, pode até ser que ele está fazendo as mudanças do jeito que ele sabe, do jeito que ele entende, mas quando a gente vai para esse lugar de muito medo, de muita insegurança, parece que não importa o que esse marido faz, não importa o quanto ele tente mostrar agora, o quanto ele mudou, eu não consigo acreditar. Por quê? Gente, só para vocês entenderem, quando a gente passa por um processo de traição, quando a gente tem a nossa traição, quando a gente tem a nossa confiança traída, nós entramos num sistema de defesa, num sistema de segurança, né? E aí tudo que a gente olha, tudo que a gente observa, parece uma ameaça. Então, se você não curou a dor da traição e você quer o seu casamento de volta, você quer sair desse casamento sem sentir dor, lembre-se, o primeiro passo é se curar dessa dor. Não é pelo seu marido, é por você. Né? Muita mulher fala assim, ai, Paula, mas foi ele que traiu, por que sou eu que tenho que me curar? Porque a cura é interna. Não importa o quanto esse marido mude, não importa o quanto esse marido mostre para você que ele mudou, que ele se arrependeu. Se você não se curar, tudo que esse marido faz, você vai duvidar, né? E é por isso que eu trouxe essa primeira aula aqui, como confiar de novo neste marido. E aí, se você não cura esse medo de ser traída novamente, o que vai acontecer? Peraí, gente, que tá caindo aqui. O que acontece? A gente traz aqui como uma grande consequência. Esse ciúme, ele não vai embora. Aí é aquela mulher que fica fuçando o carro, fica fuçando o celular, os bolsos do marido, que fica fuçando o histórico de navegação, que fica fuçando o Google Maps para saber onde esse marido tá, onde esse marido não tá, né? Fica pedindo para esse marido para mandar foto o tempo todo, para fazer videochamada. Tudo que esse marido faz se torna suspeito. E é tão interessante que a nossa mente, quando a gente é traída, ela passa por um turbilhão, né, de sensações e emoções, que ao mesmo tempo que eu busco essas provas e eu quero encontrar algo, né, porque a minha intuição está dizendo que está acontecendo algo, eu não quero ver nada. Eu não quero que isso seja verdade. É ou não é? E é isso que faz com que nós ficamos paralisadas nesse momento de dor. Tá? Enquanto você não curar isso, escuta o que eu estou te falando. O perdão que você deu para esse marido não vai valer de nada. A cura é para você. Restabelecer o seu casamento, né? Viver um casamento novo ao lado desse marido, ou decidir sair dessa relação, é uma segunda decisão. E eu percebo que muitas mulheres que estão aqui hoje perdoaram a traição para tentar voltar esses casamentos da onde parou. E isso eu estou aqui para te dizer com muita propriedade, há mais de 10 anos trabalhando com mulheres que buscam superar a dor da traição. Isso não funciona. É daí que virão as novas traições, é daí que virá cada vez mais a sua frustração, a sua desconfiança, as doenças que acometem quando a gente se cala ou quando a gente vai para uma irritabilidade, para uma ansiedade, para uma depressão, tá? Então, lembre-se, todo o meu conteúdo, toda a minha fala é com base no meu método, a jornada lógica dos relacionamentos, para que você se cure da dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair. Enquanto você não se cura, não adianta você tentar resolver isso sozinha com esse marido, porque a dor está aqui. Por mais que ele mude, a dor ainda está aqui, tá? E ainda temos, então, curar a dor da traição é curar as lembranças, é curar o medo de ser traída novamente e também é curar a falta de confiança nesse marido. Que eu sei que a gente sempre fala, né? Uma vez que o vaso se quebra, nunca mais volta a ser a mesma coisa. E realmente, gente, não é para ser a mesma coisa. Isso é uma das coisas que as mulheres não entendem. E por isso que eu criei a imersão Superando a Dor da Traição, para que vocês
enxerguem os sabotadores que te impedem de superar essa dor. Essas aulas aqui são somente aulas introdutórias, para que vocês tirem as vendas. Por isso que eu chamo vocês de mulheres desvendadas, para que vocês tirem as vendas dos olhos, daquilo que está te impedindo de superar a dor da traição, para que você chegue na minha imersão, que é 100% online, 100% gratuito, desvendada, tá? Quem aí decidiu se curar? Escreve aí, eu quero me curar. Deixa eu ver aí quem é que está comprometida com o seu processo de cura. Eu me curo, eu quero me curar. Eu preciso saber quantas e quantas mulheres que estão aqui hoje estão decididas, porque tem muita mulher que gosta de falar mal desse marido, né? Porque é uma forma de se esvaziar da sua própria dor. Mas isso não funciona. Eu preciso saber quem quer agir, quem quer resolver, quem quer olhar isso na causa raiz. Quem quer tirar essa dor com a mão desse peito, né? Dessas lembranças. Quem quer fazer isso acontecer de verdade? Porque não adianta só eu ficar falando naquilo que me dói. Eu preciso saber quem é que quer corrigir isso, quem quer mudar tudo isso, quem quer ter uma vida com mais leveza, paz, harmonia dentro do seu lar, seja para ficar com esse marido ou seja para sair dessa relação em paz. Por que eu falo isso para vocês? A maioria das mulheres querem ficar nesse casamento, querem que esse marido mude, quer ter respeito desse marido, quer se sentir segura nesse casamento. Mas tem aquelas mulheres que já estão cansadas e que já decidiram que querem sair desse casamento. Mas mesmo para sair dessa relação, antes você precisa se curar, porque senão você vai levar essa dor consigo, seja para qualquer outra relação, seja para sua relação com uma outra pessoa, seja para sua relação com o seu trabalho, seja para sua relação com os seus filhos. Não importa onde você for. Se você não se curar dessa dor, essa dor vai te acompanhar além túmulo. Você pode morrer, essa dor vai com você, tá? Então, o querer me curar é uma palavra muito forte e ela tem uma grande contribuição no nosso processo de cura. O decidir, eu quero e é por mim. Não é por ele, é por mim, tá? Importante que vocês saibam disso. Então, quem aqui perdoou essa traição, mas continua desconfiada? Continua procurando provas, continua vasculhando o celular desse marido, às vezes até faz aquela ligação no trabalho para saber se realmente ele está numa reunião ou não, né? Que faz ali uma especulação com o amigo, ou joga um verde para colher maduro, para saber se realmente aquele marido está falando a verdade ou não para você. Tem alguém aqui que ainda faz isso? Isso, Elisiane, é isso mesmo. Ó. Eu preciso me curar para poder viver em paz. E só a cura traz a paz, tá? A paz que a gente busca, a leveza que a gente busca, não vem do perdão, vem da nossa própria cura. Muito importante que vocês saibam disso, entendam isso, porque durante toda essa semana que eu vou trazer essas aulas de aquecimento, vai ser justamente para que vocês olhem para aquilo que antes vocês não viam, tá? Então, ó, quando eu falo, né, buscar essas provas, tira a sua paz, te traz ansiedade, ou muitas vezes te coloca numa tristeza profunda. E aí, para onde você olha, por mais que você lute, por mais que você tente esquecer, tudo te lembra a traição. E logo quando você lembra da traição, logo você lembra em desconfiança. Essa desconfiança te leva à sua insegurança. E essa insegurança aqui é o que faz com que a gente não consiga mais acreditar. Então, eu via aqui algumas pessoas falando, né? É impossível superar a dor da traição. Então, vão entendendo que a dor da traição é um trauma. E aí, quando ela entra na nossa vida, ela gera uma desconfiança. Essa desconfiança leva a uma insegurança e faz a gente acreditar que isso não tem mais solução. Quando, na verdade, tem. Tem, e eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês que é possível superar a dor da traição, que é possível se curar da dor da traição em até 4 semanas. Mesmo você achando que é impossível, mesmo você achando que 4 semanas é muito pouco para superar essa dor, eu vou te mostrar durante toda essa semana como é possível através da jornada lógica dos relacionamentos, o meu método de 4 semanas. E aqui, além de tudo isso que a desconfiança traz um movimento interno, né? Dentro da família, com os nossos filhos. Quem tem filhos maiores já deve ter observado, aqueles que os filhos sabem da traição, né, dos pais,
tem filhos que começam a se meter na vida dos pais, a dar pitaco na vida dos pais. Por exemplo, tem filho que fala assim para a mãe: mãe, eu não acredito que você vai perdoar meu pai. Mãe, eu não acredito que você vai deixar meu pai voltar de novo para casa depois de tudo que ele te fez, né? Então, gente, as consequências de uma dor da traição mal curada, né? Achando que só o perdão é o suficiente, é o desastre. É o fim de tudo. É o fim da mulher que existe em nós, é o fim do nosso casamento, é o fim da paz, inclusive dos nossos filhos. Porque isso faz com que os nossos filhos repitam isso no casamento deles. Porque eles vão entender que casamento é isso, casamento é desconfiança, casamento é insegurança. Porque foi assim que eles aprenderam. Então, olha só o tamanho da nossa responsabilidade como mulheres sábias que somos, né, dentro do nosso casamento. Faz sentido isso para vocês? Sim? Ok. E é isso que você quer? Eu tenho certeza que não. Porque no nosso íntimo, até aquelas mulheres que já pensaram em vingança, nós queremos a paz. Nós queremos acordar desse pesadelo e nós queremos voltar a nos sentir seguras. Nós queremos voltar a ser respeitadas. Nós queremos voltar a se sentir amadas por quem amamos. Nós queremos essa reciprocidade. É isso que nós queremos. Mas da forma como está sendo feita, sem esse conhecimento, é para esse lugar que a gente caminha. Sim? Então, por que não consegue, Reis Lima? Por que não consegue? Porque não sabe. Não sabe fazer o caminho. E é isso que eu venho propor para vocês. Qual é o caminho? Qual é o passo a passo que a gente cura isso, supera a dor da traição em 4 semanas? Qual é o caminho? Qual é o passo a passo? Não deixe de se inscrever para a nossa imersão Superando a Traição, tá? Porque lá eu vou te mostrar os sabotadores, lá eu vou te mostrar quais são os passos simples que você precisa seguir. Aqui é só para que você se desvende. Tire as vendas dos seus olhos para que você chegue na imersão desvendada, para olhar exatamente aquilo que você precisa olhar, tá bom? Tudo isso com base na jornada lógica dos relacionamentos, que é o meu método de 4 semanas de como nós criamos uma nova confiança nesse mesmo marido. Bom, um erro muito grande que as mulheres cometem é continuar o casamento da onde ele parou. Então, eu tinha 10, 15, 20, 30 anos de casamento, entrou uma traição e eu quero continuar da onde parou. Uma das coisas que eu quero que vocês já saiam dessa aula sabendo é o seguinte: a traição, ela vem com um pedido de mudança. O que isso quer dizer, Paula? Que mesmo que eu achasse que o meu casamento era perfeito, se houve uma traição, é porque essa traição é uma febre alta, mostrando que o seu casamento já estava adoecido. Não, Paulo, meu casamento era perfeito. Mulher, estou aqui para te dizer, olhando no fundo dos seus olhos, o seu casamento estava adoecido. E é sobre isso que a gente vai falar aqui durante todos esses dias, durante toda essa semana e a semana do evento. O seu casamento estava adoecido. O que você ainda não sabe é que você está brigando com o vilão errado. Sabiam disso? E eu vou te mostrar isso, vou te provar isso, que vocês estão brigando com o vilão errado. O vilão não é a traição, o vilão não é o seu marido, o vilão não é a terceira pessoa, o vilão é a causa raiz que você ainda desconhece. Então, fica comigo durante todas essas aulas para você entender exatamente o passo a passo de como se cura a dor da traição, tá? O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Quando a gente fala em construir essa nova confiança, a gente fala em voltar a sentir essa leveza. A gente fala em tirar esse peso das costas que nós sentimos quando descobrimos uma traição e quando perdoamos esse marido. Quando nós estamos tentando fazer de conta que não aconteceu nada para manter esse casamento. Gente, não existe nada pior, tá? Não existe nada mais adoecedor do que qualquer um desses dois movimentos. Ou seja, as brigas e conflitos constantes por falta de diálogo, por falta de segurança, ou seja, aquele se calar para não arrumar briga, para que isso não gere mais distanciamento e mais insegurança. Esse é o caminho do adoecimento. E eu sei que muitas mulheres que estão aqui já estão adoecidas. Quem aqui já está passando por crise de ansiedade? Coloca aí ansiedade. Quem já está passando por um processo de insônia?
escreve insônia. Quem está passando por um processo de depressão, escreve aí, depressão. Quem está passando por surtos de raiva, falta de paciência, irritabilidade, tudo isso são sintomas de uma causa maior, que é a dor da traição. Tem cura? Tem cura. Como é que a gente faz isso? Superando a dor da traição em até 4 semanas, com base no método da jornada lógica dos relacionamentos. Olha isso. Quantas mulheres com ansiedade, depressão, tristeza profunda, não é mesmo? As insônias. Tem mulheres com quedas de cabelo, porque aí tem os sintomas físicos, né? Queda de cabelo, gastrite, pressão alta, pressão baixa. Tudo isso são sintomas de algo que está adoecido. Quando o nosso emocional não consegue dar conta de resolver, o nosso corpo físico também corresponde. Manchas pela pele, né? Como que fala isso? Tique nervoso, sabe? Tive mulheres que se beliscavam, que se machucavam. Tudo isso vem de uma causa maior, que é a dor da traição. Quando curada, todos esses sintomas podem ser eliminados na mesma proporção. Quando a gente cura a dor da traição, a depressão, a insônia, a ansiedade, tudo isso também se cura, tá? Bom, o que eu quero trazer aqui para vocês é que está na hora, depois que eu mesma passei pela dor da traição, depois que eu mesma superei a dor da traição, depois que eu mesma curei a dor da traição, depois de 25, hoje nós estamos 25 anos casados, eu preciso dizer para vocês que eu travei uma batalha contra a dor da traição. E eu disse que enquanto eu estiver respirando, eu vou levar esse conhecimento para o máximo de mulheres que eu puder. Por quê? Porque o perdão não é a solução. Eu digo para vocês com muita propriedade. O perdão não é a solução. Ver celular escondido não é a solução. App clone não é a solução. Detetive físico virtual não é a solução. Ficar perseguindo o marido de forma física ou de forma virtual não é a solução. Exigir provas de lealdade o tempo todo. Você me ama, posta foto comigo nas redes sociais. Eu sei que muitas mulheres vão para esse caminho. Isolar esse marido da família, dos amigos, para evitar que uma nova traição aconteça, gente, isso não é a solução. Isso é se tornar uma mulher FBI. Aquela mulher que questiona o tempo todo. Aonde você foi? Com quem você estava? O que é que você estava fazendo? E por mais que esse marido fale a verdade, você não vai acreditar. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Como esse buraco é mais profundo? Apesar de, infelizmente, a dor da traição ser algo tão comum, ela é tão profunda. A dor da traição é considerada um trauma emocional. Assim, quando você quebra um braço, quando nós passamos pela dor da traição, nós também sofremos um trauma. Não é algo que você cura com um band-aid. É um trauma profundo, traz cicatrizes profundas. E por isso que nós também precisamos curar de forma profunda. Não dá para simplesmente só falar que é falta de caráter. Não dá simplesmente para você falar que, eu perdoei, tá tudo bem e vida que segue. Não, não é assim que funciona. Se você estiver fazendo isso hoje, você vai colher consequências gravíssimas, como, por exemplo, o seu próprio adoecimento, como, por exemplo, novas traições, como, por exemplo, filhos frutos de uma traição, como, por exemplo, seu marido, do dia para a noite, virando para você, dizendo que quer o divórcio para viver com a terceira pessoa. E eu sei que não é isso que você quer. Então, está na hora de parar de fazer de conta que não está acontecendo nada e que nós precisamos curar a dor da traição na causa raiz. É lá que nós precisamos curar. Mas eu sei que tudo que você fez até agora, tudo, olhar celular, né, escondido, tudo isso que você fez até agora, você fez porque era a forma que você sabia fazer para se sentir segura, para ter um mínimo de segurança de que não estava sendo traída novamente. E eu te entendo. Um dia eu já fiz isso também. E sei o quanto isso, do mesmo jeito que acelera o nosso coração, traz um pouco de tranquilidade. Mas o que eu quero dizer para vocês, que ficar nesse lugar, nesse ciclo, não vai trazer a solução que vocês tanto buscam. Sim? Faz sentido isso para vocês? Eu não estou aqui para justificar a traição. Eu não estou aqui para dizer que você é culpada dessa traição. Mas eu estou aqui para te dizer que existe um caminho
para superar essa dor na causa raiz. E quando a gente resolve na causa raiz, a gente resolve as lembranças, a gente resolve o medo de ser traída novamente, a gente resolve o problema da confiança, da desconfiança, da insegurança, da baixa autoestima, das doenças físicas e emocionais, tudo na causa raiz, tá? E aqui a grande oportunidade que eu quero trazer para vocês é que nós não podemos negar os ciúmes, a ameaça que nós sentimos de ser tirado de nós, a nossa família, o nosso casamento, aquilo que a gente sonhou. Quem casa, se casa para nunca se separar. E isso é um sonho que nós temos, de ter a nossa família unida. E quando uma traição entra, uma das primeiras coisas que nos acomete é exatamente isso, né? É que isso seja tirado de nós. Então, esses ciúmes que nós sentimos, ele é natural. Mas a jornada lógica dos relacionamentos, ela nos traz ferramentas práticas do nosso dia a dia para que a gente saiba lidar com isso, para que a gente consiga superar as lembranças, a desconfiança, a insegurança, a autoestima, para que a gente possa criar um novo casamento depois da traição, seja com esse mesmo marido ou numa outra relação, tá? Quero deixar isso bem claro aqui para vocês. Então, o objetivo, a maior objeção que eu vejo que muitas mulheres falam quando eu trago esse assunto, né? Principalmente as mulheres que estão me vendo aqui pela primeira vez, é sempre assim, Paulo, como confiar nele de novo sem ver o que ele está fazendo? Né? Você vai me falar assim, Paula, como criar essa nova confiança? Eu não posso vasculhar o celular, eu não posso ficar vigiando ele o tempo todo. Uma mulher sábia que se cura, que supera a dor da traição, ela não faz isso. Ela não tem mais a necessidade de fazer isso, porque ela se curou. E essa é a minha proposta aqui para vocês, tá? Com todas essas aulas de aquecimento e tudo que eu preparei para vocês lá dentro da imersão Superando a Traição, do dia 25 ao dia 30 de março. Quem não se inscreveu, se inscreve, porque é 100% online e gratuito. Só escrever a palavra quero, tá? Eu entendo você perfeitamente que a traição é uma apunhalada, sim, pelas costas, que faz sangrar, e faz sangrar muito, mas toda vez que eu evito confiar nesse marido de novo, na verdade, eu estou protegendo o meu coração. É uma defesa emocional que eu estou fazendo para não ter que passar por essa dor novamente. Então, olha só que louco, né? Eu quero confiar novamente nesse marido, para viver esse casamento com esse marido, mas eu não consigo confiar porque eu tenho medo. Eu tenho medo de me machucar. Então, a desconfiança que eu tenho nesse marido hoje vem para me proteger. Olha só. Então, como é que eu saio de tudo isso? Como é que eu saio desse enrosco agora? Né? Bom, o Aristóteles, que é um filósofo muito conhecido, pai da filosofia, né, da política, da ética, ele tem uma frase muito interessante que traz a resposta para isso que a gente está vivendo hoje. Vou ler na íntegra aqui, ó. A confiança é uma virtude que precisa ser equilibrada entre a desconfiança total e a confiança cega. Gente, olha o poder que essa frase tem. A confiança é uma virtude que precisa ser equilibrada entre a desconfiança total e a confiança cega. Quantas mulheres aqui confiavam 100%? As mulheres que confiavam 100% têm muita dificuldade de construir uma nova confiança sozinhas. Por isso que a gente precisa de um passo a passo para aprender a criar essa nova confiança. E quando a gente começa a criar essa nova confiança, principalmente para quem quer ficar no casamento, vai vendo os resultados disso na prática. Em todos os sentidos. Das lembranças, da confiança, da segurança, tá? Justamente por causa desse equilíbrio. Vamos lembrar que confiar, é diferente de vigiar. Faz sentido para vocês? Por que não funciona? Porque toda vez que eu vou vigiar esse marido, eu estou fora do meu lugar. Quando eu vigio esse marido, eu sou a mãe desse marido. Onde você estava? O que é que você estava fazendo? Não é assim que a mãe faz? Então eu saio do meu lugar de esposa. E eu deixo meu lugar de esposa vazio, porque eu me torno a mãe dele. Ou eu me torno a filha dele. Onde é que você estava? Eu senti sua falta, né? Eu queria que você estivesse por perto. É assim que os filhos falam com os pais. Então, o vigiar, ele te tira do seu lugar de força, que é o seu lugar de esposa. Enquanto que confiar de novo, através da jornada lógica dos relacionamentos, através desse novo olhar,
é construir uma nova confiança. Aquela confiança que existiu não pode existir mais. Ela foi quebrada, não funciona, tá? Agora, o que nós precisamos é partir para construir essa nova confiança. Quem constrói a nova confiança? Só as mulheres sábias. Paula, o que é ser uma mulher sábia? Vocês sabem daquela passagem bíblica que diz, né? A mulher sábia edifica o seu lar. A mulher tola o destrói. Então, nesse lugar, a mulher sábia é aquela que tem conhecimento, ferramenta para fazer o que precisa ser feito, para se curar e para curar também a sua família, seja estando com esse marido ou não. Se for para ficar, que seja melhor do que antes, se for para sair, também seja melhor do que era antes. Faz sentido isso para vocês? Então, não esqueçam, hoje, às 17h37, nós teremos mais uma aula onde eu vou aprofundar o assunto sobre lembranças e ser traída novamente, tá? O que eu estou fazendo errado, Paula? Eu estou impondo regras. Isso é uma coisa que é muito errado. Ser invasiva, ser reativa, né? Buscar abrigo, conflito o tempo todo. Ser a mulher controladora. Isso só traz desconfiança, insegurança, medo, né? Medo, afastamento, inclusive novas traições. Por quê? Porque o grande vilão aqui não é o marido, não é a terceira pessoa, é a causa raiz. Qual é a causa raiz que levou a essa traição? O que eu faço no lugar disso, então, Paula? A primeira coisa é encontrar a resposta. É essa resposta que eu quero trazer, que eu trago dentro da jornada lógica dos... Eu preciso ter as respostas. É isso que a jornada lógica dos relacionamentos nos traz. Por que essa traição entrou na minha vida? Por que esse marido me traiu? Qual é a causa raiz que levou a tudo isso? Porque quando eu sei qual é a causa raiz, eu sei qual é a mudança que precisa ser feita no meu casamento. O quanto esse marido também está disposto a fazer a mudança na causa raiz. Não adianta simplesmente ele te dar a senha do celular, porque isso não vai funcionar. Não é isso que vai trazer sua confiança de volta. Não é isso que vai te deixar mais segura para sempre. Não é isso, tá? Quando a gente olha para a causa raiz e a gente supera essa dor, a gente faz isso de forma rápida, de forma eficiente, de forma duradoura. Ou seja, os resultados são para uma vida inteira. É importante que vocês saibam disso. Ter a senha do celular dele vai te trazer segurança de uma semana, 2 semanas, um mês. Mas e depois? O que vocês vão fazer com isso? Tá? Então, é muito importante que a gente tenha as respostas, que a gente esteja apenas no nosso lugar, dando 50%. O que isso quer dizer? Eu não posso amar pelos dois. Eu não posso fazer qualquer coisa para esse marido ficar. Porque mesmo você fazendo isso, ele não fica. É preciso dar apenas os seus 50%. E isso eu te ensino dentro desse passo a passo, que você vai ver lá dentro da nossa imersão, Superando a Traição, do dia 25 ao dia 30 de março, tá? Aprender a ter conversas difíceis. Vocês aprendem a saber como falar com esse marido, entender o tipo de mente desse marido, como funciona. Então, tudo isso vai estar lá dentro da imersão para vocês, tá? E aí, quando você se cura, ambos conseguem se comprometer com essa nova mudança, a criar essa nova confiança. Só quando a gente cresce, só quando a gente se cura, é que nós conseguimos criar essa nova confiança. Enquanto ainda estivermos em dor, tudo vai ser uma repetição do passado. Dor, desconfiança, insegurança, novas traições, decepções, frustrações. Nesse lugar não tem saída. Eu preciso aprender a caminhar por um novo caminho, tá? Inclusive, eu quero deixar aqui um exercício para vocês, antes de chamar a Renata, da turma T11, de que vamos alinhar, vamos fazer um alinhamento, quero deixar um exercício aqui para vocês. O que é confiança para mim? É a mesma coisa do que é confiança para o seu marido? Porque, olha só, eu já vi muitas mulheres dizendo assim, Paula, confiar para mim é ele ser transparente nas conversas, ele mesmo me dar a satisfação de onde ele vai, com quem ele está, sem eu precisar perguntar. Muitas vezes, para um marido, o confiar não é nada disso. O confiar é não dar carona. O confiar é não ficar mais trocando mensagem, flertar com as mulheres pelas redes sociais, e não necessariamente isso que é confiança para você. Então, é muito importante que a gente alinhe o que é confiança para mim e o que é confiança para ele, tá? Vou deixar aqui esse exercício para vocês já irem praticando, para chegarem na imersão Superando a Traição
muito mais desvendada. E não esqueçam que hoje, 17h37, tem mais. Mas, como eu costumo falar para vocês e trazer provas daquilo que eu estou dizendo, eu vou convidar a Renata, da turma T11, para vir aqui falar com vocês no podcast Mulheres Despertas. E eu quero que vocês prestem atenção na história da Renata. Vem para cá, Rê, tá pronta aí? Então, bora para cá. Tudo bem, Rê? Tudo jóia, Paula. Boa tarde. Boa tarde, melhor agora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, digo mesmo, melhora bem melhor agora. Bem melhor agora. Eu até estava falando com as mulheres, Rê, sobre a questão, né, que um dos sintomas físicos que nós temos depois da dor da traição é a queda de cabelo, e eu me lembrei que foi um dos problemas que você passou, né, quando você passou pela dor da traição. Mas eu quero que você conte para elas por que você está aqui, né, como que era a sua vida antes de conhecer o método da jornada, o que você vivia naquele momento? Conta para elas. Eu estou aqui hoje, né, porque eu superei a dor da traição em 4 semanas. Na verdade, não chegou nem nas 4. Na segunda semana, eu consegui entender qual era a causa raiz e consegui superar essa dor. Mas nem sempre foi assim, né? Belo, foi bom como estou aqui, calma. Eu era uma mulher assim que eu achava que eu tinha um casamento perfeito, um marido perfeito, e jamais passava pela minha cabeça que um dia, né, eu seria traída. Sendo que eu vim de família onde meu pai sempre traiu minha mãe, minhas tias, a família toda sempre teve casos de traição. Mas pelo meu casamento tá sempre bom, na minha cabeça ele ser perfeito... Travou, peraí, Rê. Ah, travou. Deu uma queda na conexão da Rê. Oi, Rê, tá me ouvindo? Sim, tô. Ah, voltou. Você estava falando que já tinha histórico de traição na sua família. Exatamente. Mas como, né, o meu convívio com meu marido na minha cabeça era perfeito, então eu não imaginava que iria passar por uma traição. E até que chegou, né, a minha vez, onde para mim o mundo caiu. É exatamente como você fala, é como se tivesse enfiado uma faca no meu peito e virado ela, porque a dor realmente, só quem passa pela traição consegue entender o quanto dói, o quanto é difícil. Eu costumo falar que cada uma tem a sua dor, né? Eu jamais posso julgar a sua sem eu passar ou sem entender a minha, né? E era isso, Paulo, era um casamento perfeito aos meus olhos, muitos via e achavam a gente um casal muito bonito, e nunca imaginamos que iria passar por essa traição. Eu já estava casada há 10 anos na época, né? E para mim era o casamento dos sonhos. Tá. Ô, Rê, e me conta, nesse movimento, o que você pensava? Quando você descobriu a traição, o que você pensava? Em ficar, em sair desse casamento? Que tinha chance, que não tinha, que tinha que perdoar? O que passava? Quais eram os pensamentos, sentimentos que você tinha? Paula, quando eu descobri, né, que foi ele mesmo quem me contou, por não suportar mais, tá guardando aquilo, ele fala que já estava sufocando ele me contou, acho que pensando que ele me contando, eu ia falar acabou. E foi justamente o que eu fiz. Falei para ele, você sabe que nosso relacionamento acabou, não tem por que continuar, porque ele já sabia a minha opinião, que eu era aquela que julgava, né? Que nunca que eu ia perdoar uma traição, que no dia que acontecesse, cada um ia seguir sua vida, e foi o que eu disse para ele assim que soube da traição. Tá. Mas com o passar dos dias, no fundo eu não queria, né, se separar. Eu vivia naquele encanto de um casamento perfeito, então eu queria dar o meu jeitinho para poder resolver, e foi quando eu perdoei sem perdoar, né? Achei que estava tudo bem, de início queria que ele saísse, depois queria que ele ficasse, e fui levando ali, só que com uma traição, eu que já era uma pessoa muito insegura, ciumenta, mas não assumia os ciúmes, né? Estava sempre ali tentando controlar. A Paula, piorou tudo. Porque eu era justamente essa mulher que você falou. Eu ligava toda vez por vídeo, porque eu queria ver se aonde ele falou que ele estava, realmente ele estava, se realmente estava na mãe, se estava no trabalho. Ele saía, eu já olhava a hora para controlar quanto tempo ele ia demorar para chegar. Então, assim, eu acabei enlouquecendo com toda essa história, né? Porque fiquei muito mais insegura, não confiava nele mais. Tudo que ele falava para mim era mentira. Eu ficava procurando um motivo
assim, tentando achar um defeito, né, para falar que ele mentiu, que ele estava me enganando mais uma vez. E assim fomos levando os primeiros dias com uma desconfiança, eu cobrando, virei a mãe, virei aquela mulher mimizenta, porque queria reclamar de tudo, e brigas, Paula, brigava muito, se desentendia muito, porque, como eu falei, eu não acreditava mais em nenhuma palavra dele, ao ponto de eu pensar que não tinha mais como continuar. Só que aí fiquei nessa, querendo uma reconciliação, imaginando eu que era possível uma restauração no casamento, porque na época eu acreditava na restauração, né? Era o que eu tinha em mente. Sim. Mas com o passar do tempo, eu ali ciumenta, eu era dessa, eu esperava ele dormir para pegar o celular, para olhar as mensagens. É tanto que ele começou a trocar senha de celular, né? Porque ele via que eu tava. Quando ele acordava, a gente mora num sobrado. Eu lembro de uma vez, ele subiu e esqueceu o celular. Eu peguei rapidamente. Quando. Eu não sei se ele viu pelo reflexo, alguma coisa. Quando ele desceu, eu coloquei lá, fingi que nada aconteceu. E aí foi quando ele falou que ele já vinha acompanhando isso, que eu já não confiava mais. E eu que achava que já tinha perdoado e já estávamos vivendo a restauração, ele virou para mim uma certa vez e falou que não queria mais, que ele não conseguia mais ficar naquele relacionamento, que eu estava sufocando ele. E foi quando ele pediu a separação, ele falou que estaria saindo de casa. E aí eu já enlouqueci mais uma vez, porque passei a não comer, né? Vomitava, porque sentia muita dor no estômago, era como se eu tivesse apanhado assim, no estômago, sentia muita dor, então vomitava, não me alimentava direito, perdi 10 quilos muito rápido, as pessoas perguntavam se eu estava doente, e aí tive queda de cabelo. Eu lembro que eu tomava banho, eu lavava assim, o cabelo, saía aquele tufo de cabelo na mão, e eu me desesperei com uma filha pequena, de 5 anos na época, né, me vendo chorar, Paula, porque eu ia trabalhar chorando, eu voltava chorando. Na verdade, eu não tinha nem vontade de ir para casa quando terminava o expediente, né, porque era como se eu saía, meio que aliviava. Quando eu voltava, vinha tudo aquilo na minha cabeça, e a gente virou inimigos dentro de casa, porque ele estava em cima, eu estava embaixo, a criança estava ali levando o recado para lá, para cá, porque a gente não queria se comunicar, mas eu não queria que ele saísse. E ele já estava decidido a sair, porque ele não viu uma mudança em mim. Entendi. E Rê, quando você veio para a jornada, descobriu a jornada, o que mudou depois que você passou pelo método da jornada lógica dos relacionamentos? Tudo, Paula. Um ponto principal que só na jornada eu consegui entender é que eu era dependente emocional dele, e eu não conseguia ver isso. Eu sempre me achei uma pessoa dependente, mas não. Na verdade, até para escolher a cor do esmalte, eu me importava com a opinião dele, com a roupa que eu ia vestir. E na jornada eu comecei a olhar para mim, né, como eu falei, entender a causa raiz. Eu vi o quanto eu estava sendo a mãe, o quanto eu queria controlar ele, e para ele isso era horrível, porque ele também era uma pessoa que ele fazia o que ele queria, né? Ao ponto que eu sufoquei tanto ele no nosso relacionamento que chegou, né, até a traição. E aí, na jornada, com o conhecimento, após passar por cada pilar, conhecer a minha mente, conhecer a mente dele, eu pude entender aonde que estava o erro, eu pude me entender, ver que a minha dor, ela vinha de antes, né? Não tinha nada a ver ali com ele. E aí eu consegui, Paula, me descobrir, consegui encontrar o meu amor próprio, consegui olhar para ele, porque assim, a gente teve o desentendimento quando ele falou da traição, tentamos se entender e não se entendia, a gente mais brigava do que conversava, não tinha um diálogo saudável, e na jornada eu aprendi a ter um diálogo, a ter conversas difíceis, né, ao ponto dele falar que antes ele me olhava como uma rival dentro de casa. E aí, após a jornada, a gente conseguiu, sim, se entender. O diálogo em casa hoje, ele é, assim, primordial, porque hoje a gente consegue sentar, conversar. Às vezes é até difícil, porque ele é aquele marido caladão, né? Mas quando ele começa a falar, eu já penso, eu tenho que me controlar, ouvir sem julgamentos, né, para poder entender. Às vezes até não entendo, tento dar uma segurada, e hoje ele consegue ter esse espaço dentro de casa, de conversar, de poder falar as dificuldades dele, e para mim mudou tudo. Mudou que eu tive, né, meu cabelo, que já não tem uma queda. Verdade. É meu, sim, sim.
não tenho mais a queda de cabelo, consigo me alimentar, que era algo assim que me afetou bastante, como eu falei, perdi bastante peso, consigo me amar hoje, Paula, não importa, assim, é claro que eu me preocupo com a opinião dele, mas às vezes eu falo para ele, esse ou esse? Às vezes eu já decidi, mas eu quero saber a opinião dele e às vezes a dele não é o que eu quero, eu vou pelo que eu quero, que eu acho que é muito importante a gente saber se posicionar também. Como eu falei, né, uma filha de 5 anos, que na época ela tinha 5 anos da nossa filha, ela via eu chorando o tempo todo, via a gente discutindo o tempo todo, né? Hoje ela vê amor dentro de casa. Hoje eu consegui não restaurar meu casamento, mas viver um novo, né? Um casamento novo, uma nova confiança. É como você fala, o amor à segunda vista. Isso é real, porque lá em casa hoje a gente exala amor. É claro que nem sempre é perfeito, porque às vezes as mulheres pensam, né? Ah, vou entrar nessa jornada aí e ele vai virar um príncipe. Não, o marido ainda é o mesmo. Hoje a gente aprendeu a ter as mudanças, a saber como agir quando os conflitos vêm, e hoje a gente consegue, sim, exalar amor, como eu falei, a gente consegue ter diálogo. Voltei a ter o meu peso, né? Porque mexeu muito comigo, porque a minha aparência mudou. E Sim. meu autoestima que está lá em cima, Paula, e eu tenho certeza que ele não está aqui, mas se ele tivesse, ele iria falar quem era a Renata antes e quem é a Renata hoje. Opa, acho que travou aqui, Rê. Peraí, vamos ver se a Rê volta. Oi, Rê. Estou aqui. Caiu, mas voltou. Voltou? Voltou sim. Rê, hoje você pode dizer que você se curou da dor da traição? Com toda certeza, Paula. Tive medo de entrar, né? Aquele receio de será que vai dar certo? Já estava tudo ali destruído na minha cabeça. Eu estava me vendo, passando pelo que a minha mãe passou, que eu vim de pais separados, ele também. Então, para mim, já tinha acabado. Mas sim, hoje eu posso dizer que eu superei essa dor, que é algo que eu lembro, que eu falo, mas não me dói mais, né? Porque no começo era aquela situação que você evita falar, porque você sabe que você vai chorar, como você falou, você vai querer falar mal dele, né? E hoje não, hoje a gente conversa, inclusive, na quinta-feira, agora a gente estava numa praça com a minha filha brincando, e aí eu perguntei para ele assim, né? Eu falei, aonde que a gente se perdeu, né? Como que pode a gente estar assim, tão conectado hoje? E aí foi onde ele falou novamente que ele me via como um rival e ele achava que a gente não tinha, que o nosso casamento foi um erro. Aí eu falei, e hoje? Como que você vê? Ele fala que hoje não, hoje ele vê não sei a palavra que ele usou, a evolução, né? Ele sabe que é um processo, mas que ele reconhece que ele também precisa ter as mudanças. Aí ele mesmo citou que hoje ele fica feliz em ver como a gente conversa. Aí ele falou assim, como é difícil a gente ter essa conversa aqui, né? Coisa que antes, quando começava a conversar, era se atacando, não era uma conversa, Paula. E isso faz total diferença, né, Rê? E detalhe que eu acho que é importante que as mulheres que estão chegando aqui agora saibam, é que a Daniele Lima aqui no Instagram, Rê, falou assim, parece que você está contando a minha história, né? Do quanto a gente vai vendo que aquela dor que a gente sente não é só nossa, outras mulheres já passaram por essa dor e que tem solução, Dani. Isso é importante que você saiba. A Rê está aqui. Há quanto tempo, Rê, faz que você passou pela dor e que hoje você já vive essa paz, essa leveza depois que você curou a dor da traição? Quanto tempo já faz? Esse ano vai fazer 3 anos. Na verdade, eu fiz a minha jornada, né? Sou da turma T11, né? E foi de outubro para novembro. Como eu falei, eu estava ali desesperada, o marido querendo sair de casa e eu com aquela vergonha, Paula, como que ele vai sair? Como que eu vou falar para minha família, para todo mundo que ele me traiu? Para mim era vergonhoso. E aí, mesmo ali participando da jornada, entendendo, eu tinha aquele bloqueio, como eu falei, de dele falar, eu não acreditar, de eu achar que não era possível. Aí, há pouco tempo, eu mandei uma mensagem para ele, como que é bom o que a gente está vivendo hoje, né? Porque eu cheguei a acreditar que eu não poderia te amar mais, que eu não iria conseguir, não é que eu não queria, mas que eu não conseguiria devido à dor que ele me causou, né? E eu vi a reação dele em ouvir isso de mim, né? Porque, assim, é como eu falo, a gente realmente está vivendo o novo, Paula. Foram 10 anos de casado antes, 10 anos que a gente aprendeu, a gente errou, mas de lá para cá,
Hoje eu tô com 13 anos de casada. Esses 3 anos é como se a gente tivesse voltado a namorar, Paula. Não é mentira. Eu sei que muitas mulheres ouvem e acham que a gente está aqui contando uma história. E eu estou contando a minha história, que hoje eu tenho um marido que me namora dentro de casa. Um marido que chega, que é carinhoso, algo que a gente já tinha se distanciado, né? Já não existia um carinho, já não existia um diálogo. Para nossa filha, já não tinha o que passar para ela, só tinha brigas. A gente estava só repetindo as histórias dos nossos pais. E hoje tudo mudou. Hoje a gente consegue dialogar. Ontem mesmo a gente estava os 3 brincando. Não lembro o nome da brincadeira que a minha filha falou, que coloca a corda na mão e fica um tirando para a mão do outro. Acho que é cama de gato, alguma coisa assim. Aí eu falei, quem diria que a gente estaria aqui num momento gostoso, né? E isso, eu não tenho dúvida que só é possível após o conhecimento que eu recebi na jornada, né? Porque tirou muitos bloqueios que eu tinha na minha mente, tirou esse bloqueio de poder acreditar, de confiar, não como era antes, mas uma nova confiança no mesmo marido. Então, assim, hoje eu estou casada assim, com ele há 13 anos, indo para 14 anos, com o mesmo marido, o mesmo que me traiu. Porém, aquela traição se viu como um aprendizado para mim, para um crescimento para mim. Eu, Renata, consegui me descobrir como mulher com tudo isso. Porque hoje você também não é mais a mesma mulher, né, Renata? Do mesmo jeito que ele também não é mais aquele homem, né, daquela falta de confiança, você também não é mais a mesma mulher. Você pode dizer que depois que você superou, curou a dor da traição, você virou o jogo do seu casamento, né? Sem dúvida, Paula, é verdade, um ponto importante, sem dúvida, porque como eu falei, eu era aquela mulher que ligava, que queria saber exatamente onde ele está, e hoje isso para mim é tão normal que eu mandava mensagem o dia inteiro. Hoje, todos os dias, quem recebe uma mensagem de bom dia, porque ele sai de casa antes de mim, né? Quando eu chego no trabalho, é automático, eu já sei que vai ter uma mensagem dele ali de bom dia. Hoje, quando ele precisa fazer uma hora extra, isso já não me incomoda mais, porque antes eu ficava muito insegura, perguntando se realmente ele estava no trabalho. É ele que me liga, me liga por vídeo para me ver que ele ainda está lá. Ele manda, ó, tô indo embora agora. Então, assim, isso que para mim antes era um problema, era uma insegurança, hoje mudou. Hoje é ele que me dá uma certa satisfação, ele que se preocupa em estar presente, né? Não que eu não me importe com ele, mas eu consegui controlar isso que era fora do normal, assim, era o que me dominava, e ele é quem hoje tem medo de me perder. Que coisa boa. Olhando assim, né? Coisa boa, não aconteceu do dia para a noite, né, Rê? Precisou de um passo a passo, precisou de ajuda, né? Porque sozinha você não tinha conseguido superar essa dor sozinha. E é isso que nós estamos aqui para mostrar para vocês que, assim como você, nós também somos pessoas comuns. Eu, a Renata, que viveu a Turma T11, e todas essas mulheres que vão vir aqui para contar um pouquinho da história delas para vocês. Nós somos pessoas comuns. E a única coisa que nos separa, né, que nos separou da dor para a leveza, para a harmonia, para a cura, foi o conhecimento. Conhecimento que nós tivemos dentro da jornada A Lógica dos Relacionamentos. Muito obrigada, viu, Rê? Um beijo, que Deus continue aí abençoando você grandemente, você e toda a sua família. Viu? Gratidão. Bem, Paula, obrigada. Eu que agradeço, né? E falo para as mulheres que estão aí, se tiver com medo, vem com medo mesmo, se tiver com dúvida, porque eu fui com medo de ter mais uma tentativa e não me arrependo, porque hoje estou aqui casada, feliz, né? Aprendendo a cada dia, e se eu fosse ela, já estaria nessa jornada há muito tempo. Que bom. Um beijo, Rê. Fica com Deus, viu? Beijo, Paula. Fica com Deus. Tchau, tchau. Coisa boa, né, gente? Coisa boa. É exatamente isso. Olha, existem várias histórias, né? Por exemplo, essa foi a história da Rê, onde ela fala que ela, por medo de ser traída novamente, por ciúmes, ela acabou sufocando esse marido. E nada justifica uma traição. O que justifica, né, é a gente olhar, não é uma justificativa, mas é olhar para a causa raiz da onde surgiu todos estes problemas. Então, é importante que vocês que vão estar me acompanhando aqui durante toda a semana, que nós deixemos algo muito bem alinhado, que é o que eu chamo de esvaziar a nossa xícara. Esvaziar dos nossos julgamentos, das nossas críticas, das nossas verdades absolutas. Porque isso que você acredita, tem como crença, verdade absoluta,
não está te ajudando a superar a dor da traição. Então está na hora da gente olhar para um outro caminho. Então, para isso, a gente precisa se esvaziar. E o que a gente precisa entender? Que dentro de um relacionamento de casal adulto, não existem culpas. A culpa é sua, a culpa é minha. Existem responsabilidades. Então, nós chegamos juntos nesse casamento. Nesse casamento, eu tenho 50% e esse marido tem 50%. Juntos, somamos 100. Esse 100 é tudo que dá certo, esse 100 é tudo que dá errado. Então, você está querendo dizer que a culpa é minha, Paula? Não, eu estou dizendo que a responsabilidade de tudo que dá certo e de tudo que está errado é dos dois dentro de um casamento. Enquanto, mesmo que você não saiba, esse eu acho que é o ponto mais crucial dentro de um casamento. Mesmo que você não saiba, mesmo que você ainda não entenda o que fez com que esses buracos se abrissem dentro do seu casamento para que uma traição ganhasse espaço. É para isso que a gente olha. É para essa causa raiz. Quais foram os buracos que entraram no nosso casamento, que deram espaço para que uma outra pessoa entrasse. E a gente vai falar muito mais sobre isso nas próximas aulas, para tirar as vendas dos seus olhos, para que você chegue na imersão superando a traição, muito mais desvendada, tá? Muito mais transformada para você receber tudo que eu preparei para você desse evento com muito amor e carinho, tá? Hoje nós temos um encontro marcado. 17h37, vamos falar sobre lembranças e sobre o medo de ser traída novamente. Se é isso que você está passando depois dessa traição, não perde essa aula. Espero que tenha te ajudado, né? Esse conhecimento, que você continue comigo nas próximas aulas, que elas são sequenciais. Não percam, tá? Preciso de ajuda mesmo, ó, porque tá muito difícil. Então, Daiane, que bom que você tá aqui. Não deixa de se inscrever para o evento gratuito, tá bom? Tem dúvidas, mulheres? Se tiver alguma dúvida, escreva aqui para mim. Não deixem de se inscrever, tá? É 100% online, 100% gratuito, imersão superando a traição. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Espero que tenha sido bom para vocês, assim como foi bom para mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar abaixo dessa aula aqui, que com certeza ou eu venho aqui para responder nos comentários, ou eu vou trazer uma aula para responder a sua pergunta, tá? Que bom, Creuza, que bom saber que você gostou aqui dessa live. A Tayane me perguntou onde eu me inscrevo. Quem está no YouTube, o link está abaixo dessa aula. Quem está no Facebook e quem está no Instagram, é só escrever a palavra quero. Vai receber um link lá no seu direct. Clica lá e já se inscreve para participar e não perder nada do que vai rolar. Vocês serão direcionadas para um grupo do WhatsApp, onde esse grupo é silencioso e você vai receber todas as informações do que vai rolar nesse evento. Tá bom? Espero vocês, 17h37. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.